Meu nome é Andréia Abreu, sou terapeuta e eu estava bem tranquila até a apresentação da Cris. A- Quando a Cris começou a falar, eu fui me identificando, fui lembrando, já comecei a chorar, já chorei, já me emocionei. E é sobre isso, gente. A nossa história, a nossa identidade, sobre nós mesmos. Às vezes a gente quer ajudar muito as outras pessoas antes, mas o importante é nós nos conhecermos, nos identificarmos, saber quem somos para poder ajudar e estar onde estamos, né, Kátia? Muito bom. E a terapia, eu comecei a fazer terapia, a praticar, na verdade mesmo, eu não sei quando começou. Assim, quando iniciou, porque eu acho que a gente já nasce com os dons, né? E daí tudo começou. Como que começou? O que começou? Eu estava, tipo assim, eu não sabia quem era eu, quem era a Andréia, o que era a Andréia. Estava precisando de muita ajuda, queria me conectar com a minha mãe e com a minha filha nessa época, em 2015, né, que eu acabei de dizer que eu quebrei os dois calcanhares, os dois pés, caí, e foi onde tudo começou. Eu querendo ajudar a minha filha, querendo conhecer melhor a minha filha, me comunicar, me conectar com a minha filha. E daí a gente começou a fazer a PNL, eu comecei a ver vídeos no YouTube, até que em 2000, aí eu aprendi sobre os 5 traços de caráter, é o que eu vou falar daqui a pouco também, que me ajudou bastante. Conhecer quais eram os meus traços, me conhecer e depois conhecer qual eram os traços da minha filha, para aí sim eu começar a me conectar, a entender e a falar com ela. E agora, na pandemia, em 2021, eu encontrei também a TRG, a Terapia de Reprocessamento Generativo, que foi maravilhoso também na minha vida. Comecei a me conhecer primeiro. Gente, tudo é sobre nós primeiro, depois os outros, tá? Comecei a me entender, a me conhecer e depois comecei a me identificar e conhecer a minha filha. Foi maravilhoso, maravilhoso. Gente, o que são 5 traços de caráter? Como nasce isso, né? É um mecanismo de defesa que eu acabei de falar para vocês. E para vocês entenderem melhor, nós temos 5 sentidos, certo? O ouvir, visão, audição, paladar, tato e sentir. E nós usamos os 5 sentidos. E como vocês ainda não conhecem, nós temos 5 traços de caráter. Sim, o nome é esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Por que eu estou fazendo a comparação dos sentidos e dos formatos, dos traços? Porque os 5 sentidos, nós não usamos eles de uma só vez. Uma hora a gente está ouvindo, e uma hora a gente está sentindo mais, colocando a mão, apalpando algo, e assim é o nosso traço de caráter. Vocês estão pensando, né? Para quem não conhece, o que é esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, né?
Não é coisa de doido, não. Só os nomes que são estranhos. Primeiro, o esquizoide, ele é formado no útero da nossa mãe. Quando a nossa mãe está gestante e, e essa gestante, ela, assim, ela desejou muito, 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 muito ter um bebê, um casal. Tem mãe que até fez tratamento, né, para ficar gestante. Só que no período da gestação aconteceu alguma coisa trágica na vida dela. Ela deve ter, assim, sofrido um acidente, pode ser que separou, né? O casal separou, pode ter acontecido N coisas na gestação. Ou ela perdeu a mãe dela, ou era muito chegada na mãe dela, muito próxima da mãe dela. Então foi traumático aquilo para ela, ou ela perdeu o emprego, ou o pai perdeu o emprego. Então ela ficou preocupada na gestação, entendeu? Mas quando ela ficou preocupada na gestação, o que que aconteceu? O útero daquela mãe, ela ficou rígido, frio, apertado. E o bebê tem como sair do útero da mãe? Tem como ele fugir, andar, ir lá falar assim, vó, me ajuda, vó, aqui tá muito frio. Mãe, socorro, aqui tá muito frio, tá ruim aqui, tá apertado. A mãe, tem como o bebê fazer isso? Não tem. Não tem como ele sair. Aí é onde a criança entende, o bebê lá na barriguinha da mãe entende que se ele ficar quietinho, não mexer, não incomodar a mãe dele não vai lembrar daquele problema dela que ela tem e vai pegar e vai ficar mais agradável, mais confortável aqui na barriga para ele. Então, no útero, aquele bebê mexe o mínimo possível e, e para não dar o trabalho para a mãe dele, e aí depois ele pega e desenvolve esse traço, que é o esquizoide. Como que é desenvolvido? Na mente, porque ele não pode sair para pedir ajuda, ele não pode chorar, ele não pode correr, ele não pode fazer nada. Então, ele começa a desenvolver a mente. O que que tem na mente dele? Ele fica lá criando, pensando, desenvolvendo. Quando ele nasce, ele sai do útero, que vira adulto, vira uma criança, assim, e desenvolve, vira adulto, ele pega e fica uma pessoa criativa e inteligente. Ele não é aquela pessoa que faz muita coisa, que vai é, é, desenvolver muita coisa. Ele só fica criando, planejando. São aquelas pessoas que são cientistas, aquele rapaz que desenvolveu a lâmpada, ele não saiu vendendo lâmpada, ele criou a lâmpada. Quem vendeu foi um outro traço que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. E lá no útero da mãe, o esquizoide, ele teve uma dor. Sabe qual é a dor do esquizoide? A rejeição. A rejeição. E o corpo desse esquizoide, ele é magro, bem magrinho, e ele usa óculos. Muitas das vezes ele usa óculos. O olho dele, assim, ó, fica grande, arregalado. Aquelas pessoas que têm é, olheiras. Esse é o corpo do esquizoide. E é desenvolvido o traço de caráter no útero da mãe. A dor dele é a rejeição. O formato do corpo dele é magrelinho. E o recurso dele é a criatividade. E ele é muito inteligente, certo? Esse é o primeiro traço do esquizoide. Agora nós vamos falar, e aí mais uma coisa, ele é desenvolvido até 30 dias após o nascimento. Após os 30 dias do nascimento, vem
o traço de caráter oral. O traço de caráter oral, ele já tem 30 dias de nascido, então ele está lá no colo da mãe dele, né? Esse traço de caráter oral, a criança, esse bebê, ele consegue falar para a mamãe: mãe, estou com dor de cabeça, mãe, estou com dor de barriga? Não, não consegue falar. Esse traço de caráter oral, ele fica chorando, chorando. Sabe aquele bebê que chora, 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 chora na cabeça da mãe? O tempo todo, a mãe fica desesperada, não sabe o que faz, não sabe o que fazer com aquela criança. A mãe dá banho naquela criança, a mãe troca a fralda daquela criança, coloca a chupeta, dá mamadeira, faz um monte de coisa e aquela criança não fica quieta, gente. Ela não fica quieta. Às vezes, até dormindo, parece que aquela criança está chorando, de tanto que aquela criança chora. E às vezes, o que estava acontecendo com aquela criança poderia ter sido só uma etiquetinha da roupa do bebê que estava incomodando. E a mãe não identificou qual que era o problema daquela criança, aquilo, porque não houve o quê? Comunicação. O bebê não se comunicava com a mamãe e a mamãe não se comunicava com a criança. Aí, aquela, a, a dor dessa criança, desse traço de caráter oral, é o abandono. Ele sente abandonado. É pela mãe e por todo mundo. Ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém me compreende. Só que não tem comunicação. A criança ainda não fala. E o corpo, o formato do corpo dessa criança, ele fica gordinho, fofinho, molinho. Essa criança gosta de abraço, gosta de conforto, gosta de comida, tudo essa criança. Quando eu falo criança, gente, é quando adulto também, porque, né, foi desenvolvido quando bebê, mas aí quando a gente fica adulto, a gente fica com esse formato do corpo. O formato do nosso corpo não é por acaso. Ele tem um motivo específico, que são esses, onde são desenvolvidos os traços de caráter. E aí, a dor é o abandono, o corpo fica fofinho e o recurso. O recurso desse traço de caráter é a comunicação. Ele é muito comunicativo, ele gosta de muita gente, onde tem muita gente, essa criança, esse adulto gosta de estar. É onde que ele trabalha muito com comunicação. E agora a gente vai falar sobre o traço de caráter psicopata, que é o terceiro traço de caráter. Esse traço, a criança já sabe mostrar com o braço sim que quer. Quer uma água, ele não sabe falar, mas ele sabe mostrar. Quer, e fica, né, apontando assim. E também, e quando a mãe, ele está no colo da mãe, do pai, assim, chega uma pessoa na casa, aí o papai e a mamãe falam assim, dá um fala oi pro titio, né? Dá um beijinho no titio, mostra aquilo que você sabe fazer. Aí a criança fala, não, não quero mostrar, né? Aí o papai vai lá, a mamãe, no ouvidinho da criança, fala assim, ah, se você falar isso para visita, para fulano, eu vou te dar R$ 1. É onde que começa toda a história do psicopata, que é que faz um psicopata? O traço dele, o recurso dele é de manipulação. Ele gosta de manipular as pessoas, mas ele odeia ser manipulado, entendeu? Então é onde esse psicopata, ele vende a mãe, vende a avó, vende tudo, tudo. Aquela pessoa que consegue vender tudo. É uma pessoa muito desenvolvida, e ele, como eu disse, ele odeia ser manipulado, mas ele adora manipular as pessoas. E o corpo dele é o corpo assim, ó, isso aqui fica largo,
fica bem largo assim, e as perninhas dele ficam finas, vai afinando assim, sabe? Tipo do Faustão, assim, das pessoas. E as pessoas que são manipuladoras, elas vendem, comunica e vende tudo que pode vender. Esses são os que vendem assim, qualquer coisa para gente. Para ali, rapidinho já está comprando alguma coisa. E depois vem o quarto traço de caráter, que é o masoquista. O masoquista, ele é desenvolvido na época do desfraude, quando a criança começa aí fazer as necessidades deles, né? Aí a mamãe vai lá, compra aquele piniquinho maravilhoso para a criança, né? O piniquinho de ouro, o troninho de ouro, e a criança faz o cocô na calça. Aí a mãe pega e fala para a criança, grita com a criança, fala assim, eu já não falei, eu já não te ensinei você que não é para você fazer cocô na calça. E fica gritando. Geralmente aquelas crianças têm irmãozinhos, os irmãozinhos vão lá, ficam rindo, caçoando dessa criança. E aí é desenvolvido a dor da humilhação. Essa criança, esse adulto, fica com medo de ser humilhado. E ele fica uma criança grande, um adulto grande, forte, pesado, e o corpo dele fica igual um quadrado, o formato de um quadrado. E agora, por último, um traço de caráter rígido. E quando temos o traço de caráter rígido, as crianças já sabem falar, com 4 anos. Eles já sabem falar, andar, já sabem o que quer, já decidem. Aí a criança pensa assim, ué, todo mundo tem um par. A minha mãe tem o meu pai. A tia tem o tio. A avó tem o vô. E quem é meu par? Aí a criança entende quem é o pai dela, a pessoa que está mais próxima dela é o pai dela. Aí ela começa a discutir com a mãe, a contar as coisas da mãe, os segredos da mãe para o pai, começa a ser rival da mãe. Acredita? Nós somos o menino, ele é o rival do pai. E a menina, ela é a rival da mãe. Aí, quando o pai chega do serviço, ela fala assim: pai, a minha mãe fez isso, pai, a mamãe fez aquilo. Faz tudo para a mãe, o pai brigar com a mãe e para ela ser a princesinha do papai. Só que quando chega a noite, ela fica na caminha dela, quietinha lá, e o papai dá um beijinho nela e vai dormir com quem? Com a mãe. Aí é onde é desenvolvida a dor da rígida, que é a dor, a dor de ser traída, é a traição. E sabe qual é o formato do corpo dessa criança, desse adulto? É aquele corpão violão, aquele que todos os homens, as meninas, né, todos os homens olham na rua, desejam, assim, que aquele corpão, aquela cinturinha fininha, tá vendo? A sua filha fez isso, né? É isso mesmo. Aí, gente, ela fica falando, faz tudo que a mãe conta, faz, ela conta para o pai. E o filho, tudo que o pai faz, ele conta para a mãe. Para a mãe só ter olho para o filho e para o pai só ter olhos para a filha e não ter a mãe ali como rival dela. E isso a gente faz adulta. A gente quer ser. A dor da rígida é a traição e o recurso da rígida é a mulher competitiva, ela é ágil e ela entende que ela dá conta de tudo. Sabe aquela mulher que acha que dá conta de tudo? A rígida,
quando ela vai para um lugar, vamos supor assim, ela recebe um convite e que ela não é a primeira, que ela sabe que lá tem uma risga que é melhor que ela não aceita o convite. Vocês acreditam que a gente faz isso, né? Ela não vai, porque ela sabe que ela vai ficar em segundo lugar. Ela só vai se ela tiver certeza que ela vai estar no palco, em primeiro lugar. Vocês viram que nós desenvolvemos os 5 traços, nós temos os 5 traços de caráter, só que às vezes a gente tem 2 que fala mais alto, às vezes a gente usa 3 que fala mais alto no dia a dia. E é muito raro a gente usar os 5 de uma só vez. Lembra dos 5 sentidos e os 5 traços de caráter? A gente não consegue usar os 5. A gente usa, às vezes, 3 ou 2 sentidos. Mas os 5 é raro. Junto é raro. Entendeu? Então, temos 5 traços, 5 sentidos, mas não usamos os 5 de uma só vez. É muito raro. TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Essa terapia, gente, ela é. Agora eu não vou ler mais, não, tá? Ela é dividida em 5 métodos. Tudo é em 5. Vocês repararam? A gente tem muita coisa em 5 aqui, né? Cronológico, somático, temático, método do futuro e a potencialização. O cronológico é onde nós vamos identificar onde nasceram todas as nossas dores emocionais, todos os nossos traumas, tudo aquilo que aconteceu com a gente. Desde o útero da nossa mãe até a nossa idade atual. Certo? E o somático, que é o segundo método, o que aconteceu? O somático é físico. Ele é, ele é identificado quando nós fazemos o método cronológico. Vamos supor assim, se a gente identificou que a gente caiu da bicicleta e foi assim muito traumático, aí quando a gente estiver reprocessando aquilo, automaticamente a gente vai sentir onde doeu quando a gente caiu naquele acidente de bicicleta. Então, onde ficam somadas aquelas dores no nosso corpo quando a gente identificou o trauma e fica assim, vamos supor, se eu tenho 100 anos hoje, e se eu cair da bicicleta com 5 anos de idade, aí essa dor, quando foi 5 anos de idade, eu caí da bicicleta, essa dor vem aumentando, ó. Aumenta, 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 aumenta até chegar nos 100 anos. Imagina quando a gente fica assim, desenvolve a ansiedade lá no útero da nossa mãe. E a gente, aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. E quando a gente tem 100 anos, aquela ansiedade, que tamanho que fica essa ansiedade? Esse medo, esse trauma, entendeu? O segundo é o somático. O terceiro é o temático, que o método do temático, a gente vai tratar cada tema que foi registrado, que foi encontrado no cronológico, a gente vai começar a tratar cada tema. Primeiro tema, medo. Outro, fobia. Outro, ansiedade. O que a gente foi descoberto no cronológico é o tema que a gente vai tratar. Cada um tem o seu tema, cada um tem o seu trauma, sua dor emocional.
Gente, a terapia é emocional, tá? Não estou aqui falando para vocês que vou fazer, dar remédio, receitar remédio, fazer isso, aquilo, não, tá? É só emocional, onde estão registrados só aqui na nossa cabeça. Depois vai vir o quarto tema, o quarto método é o método do futuro, porque onde a gente vai entender, vai ver se a gente conseguiu curar, tratar, trabalhar todos esses temas, dores, traumas, se ele está ressignificado, se ele está tratado ou não. Se ele não estiver, a gente vai voltar lá e vai tratar de novo até a pessoa ressignificar aquilo. E o quinto método é a potencialização. É onde que a gente vai ver, né, se está tudo maravilha, todos tratados, todos identificados, curados, e a gente vai potencializar e vai ser a cereja do bolo, é a potencialização. Entenderam?